Senhor, mande os teus anjos. Ó, hoje é um dia especial, hein? Dia especial, dia de bênçãos, de graças. A alegria de poder receber o nosso pai espiritual, Dom Fernando Figueiredo. Ô, Dom Fernando. Que Deus abençoe a todos, a cada um. E o menino Jesus esteja presente, abençoando a todos. Amém, amém, amém. Ó, Dom Fernando é muito especial para nós, a gente tem um carinho muito grande por ele. Mas daqui a pouco nós vamos entender de onde surgiu a ideia do presépio. O que significa um presépio? Os elementos do presépio, a história do presépio, cultura eclesiástica e ao mesmo tempo os símbolos religiosos católicos, né? A gente vai fazer a catequese com Dom Fernando Figueiredo. Tá só começando para todo o Brasil. Vem comigo, vamos lá, força, vai! Na catequese com Dom Fernando Figueiredo, hoje algo especial. A gente vai entender a origem do presépio. Você sabe que eu achava que já as primeiras comunidades, 2000 anos atrás, já se fazia presépio. Aí Dom Fernando falou assim, nada disso, Dalcides, nada disso. Dom Fernando, como é a história então do presépio? Presépio, a primeira vez que surge e que é apresentado ao povo para que pudesse ser frequentado, acompanhado, foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis queria viver todo o mistério de Jesus, desde o seu nascimento, assim como a sua própria morte, que ele traz as chagas do Senhor. Mas querendo viver aquele momento, ele pediu a um senhor chamado João, piedoso, lá da cidade de Greccio, perto de Assis, para que reproduzisse o nascimento de Jesus. Que nós chamamos hoje presépio, a manjedoura, o boi, os animais, e ali estivesse a criança, o menino Jesus, que assim pudesse ser vivido e louvado o Senhor que veio até nós, o Filho de Deus. Eu estava lendo esses dias, eu descobri um detalhe que eu não sabia. Foi ele que fez com que o presépio se tornasse conhecido, porque ele abriu esse presépio para que todo o povo pudesse visitar. Exatamente. Não era comum na época, não se tinha essa ideia, né? Os beneditinos tinham mais algo interno. Não sei como era o presépio deles, mas eles faziam uma comemoração interna. Para São Francisco quis fazer isto de modo que todos pudessem participar. Dom Fernando, eu tenho também uma dúvida sobre os presentes. A gente olha na palavra de Deus que os reis magos levaram ouro, incenso e mirra. Ouro, eu acho que mais ou menos eu entendo, mas incenso... Ele é o Senhor, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ouro significa ouro, isso. Senhor, é a majestade. É a majestade, exatamente. Incenso? Incenso porque ele é Filho de Deus e, portanto, a divindade de Jesus, ele é sacerdote também, e a divindade, o Senhor é verdadeira, Jesus é verdadeiramente Deus e se proclama que ele é Deus. É justamente o incenso. E a mirra? Mirra, assim, a mirra eu acho que é um negócio amargo, não é isso? Mirra é algo são pequenas sementes, etc., e que significam a terra, significam que ele é verdadeiramente Deus, mas que assumiu de Maria nossa humanidade, tornou-se verdadeiramente um de nós. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, assim é Jesus, o Filho de Deus. Ô, Dom Fernando, a Bíblia, ela relata, né, os presentes, os reis magos, mas não dá essa explicação, que o ouro significa isso, a mirra significa aquilo, o incenso significa tal coisa. Não dá essa explicação, porque assim todo mundo compreendia na época, não precisava, seria redundante ficar explicando, é isso? O mistério de Jesus era vivido profundamente. Aquele que nasceu de Maria, portanto, a humanidade, sendo um de nós, ele era o Filho de Deus. E, portanto, era verdadeiramente Deus. Isso é professado Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla. E toda a igreja, né, celebrou esse mistério central da nossa vida. Nós começamos hoje o programa e Dom Fernando falou assim que o menino Jesus
abençoe a todos nós. E no finalzinho dessa nossa catequese, pedir mesmo, menino Jesus, vem aos nossos corações, né? Toca as nossas almas, traz a simplicidade dos céus. E esse dia seja especial, vivido com amor. Essa é a essência da manjedoura. Que brilha e um anjo anuncia aos pastores. Para o povo que nas trevas jazia. E agora a gente vai receber a bênção. A bênção vem de Deus, mas passa pelas mãos ungidas do nosso pai espiritual, Dom Fernando. É a bênção de Deus na intercessão de quem agora? Ou vamos pedir de São Francisco, porque nós estamos falando dele. É verdade. Pode São ser? Francisco, de São Francisco de Assis. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor volva seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. O Senhor volte a sua face e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor vos abençoe, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Paz E bem, e bem. sob as bênçãos do menino Jesus, Deus. do menino Deus, aquele que nasceu de Maria, tornou-se um de nós, é o Filho de Deus, nosso Salvador. Ó, como a gente ama Dom Fernando, né? Dom Fernando tem esse coração bonito mesmo. Todo mundo se sente importante ao lado dele, todo mundo se sente especial ao lado dele. Que o menino Jesus, com a simplicidade da manjedoura, venha aos nossos corações. Dia abençoado, dia de graças. Envolto em faixas está o Salvador. Durante a oitava de Natal, a Igreja continua celebrando o nascimento do Salvador, convidando-nos a permanecer junto do presépio e a deixar que a alegria do Natal se torne parte de nossa vida. O Natal é quando o próprio Deus desce até nós e nos ensina o valor do amor e da humildade. Mas o Natal não pode acabar nas festas ou na virada do ano. Ele precisa continuar em nossos gestos, palavras e atitudes no dia a dia. Ser Natal é acolher Cristo no coração, sentir sua presença e seguir seus mandamentos. Porque Jesus quer continuar nascendo em nós, toda vez que escolhemos agir com amor e esperança. Nesta oitava de Natal, deixemos que a alegria da Noite Santa se transforme em um modo de viver. Que cada amanhecer seja uma nova oportunidade e que ao entrarmos em um ano novo, não deixemos para trás o espírito do Natal, mas levemos conosco a certeza de que Deus está presente. Dizem que o mês de dezembro as pessoas ficam mais gentis, né? Outros falam, essa época de Natal antecede o Natal, dia de Natal, depois os dias seguintes ao Natal. As pessoas estão mais generosas, estão mais abertas. Se a gente olhar para a cidade, né? A cidade fica toda iluminada. Tem um estudo feito por pesquisadores britânicos que revelou um negócio muito interessante. Nos dias que antecedem o Natal, a empatia, a sintonia aumenta e atos de bondade crescem 30%. Então as pessoas ficam mais generosas. Às vezes tem alguém saindo, segurar a porta, deixar alguém passar à frente. Esse espírito natalino que envolve a gente por vários dias faz com que a gente se lembre que no meio de uma vida tão dura quanto é a vida da gente, para todos nós, essa luz divina, essa paz que invade os nossos corações, é um verdadeiro presente à humanidade. Então, o Natal não foi feito para caber apenas num dia, mas ele foi feito para transformar a vida da gente. O nascimento de Jesus não é só uma lembrança bonita de algo que aconteceu, mas é um chamado
É aquela voz interior que diz para mim e para você: é tempo de recomeçar. É tempo de escutar o outro. É tempo de perdoar. E não precisa esperar o Natal chegar, o Ano Novo chegar, 2026 chegar. Jesus não nasceu só para um dia. Ele nasceu para que a gente renasça todos os dias. Que essa luz divina venha aos nossos corações. Que a memória do presépio, a simplicidade do presépio, faça com que o meu coração, o seu coração, fique ainda mais simples. O Natal não termina quando a festa acaba, mas o Natal continua. Jesus continua vivo dentro de nós. E eu quero ser, ao longo de todo o ano de 2026, um pouquinho de Jesus para aqueles que eu for me encontrando ao longo do caminho. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque Eu vou fazer um estudo bíblico baseado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 2. Eu estava há pouco falando sobre os reis magos, né? Você sabe que eles viram uma estrela no céu. Tem um negócio diferente no céu. E eles vieram, diz o texto, de longe. Eram homens sábios, observadores dos céus, das estrelas. E foi uma viagem longa, mas havia uma direção. A estrela estava posicionada exatamente ali, onde se tinha a manjedoura, onde Jesus estava. Tanto assim que o Evangelho de São Mateus diz assim: a estrela guiou cada um deles. A estrela ia adiante deles. E foi essa estrela que, para quem estuda, né, esse fenômeno, né, os céus, foi essa estrela que chamou a atenção. Mas, gente, é curioso o que acontece depois, né? O encontro acontece, eles vêm, eles adoram o menino Deus, só que a estrela não aparece mais, ninguém mais toca nesse assunto. Porque Deus muda o jeito de falar. Se nesse primeiro momento foi preciso uma estrela no céu, a partir dali, Deus começa a falar através dos anjos, em sonhos. Tanto assim que no Evangelho de Mateus, no capítulo 2, versículo 12, está escrito: eles foram avisados em sonhos que não retornassem pelo mesmo caminho, porque Herodes queria matar aquela criança. Olha que interessante. Tem uma estrela que guiou esses 3 reis magos. Mas foi a revelação divina que guardou esses reis magos em segurança e também guardou o menino Deus em segurança. O que esse texto diz para mim e para você? Talvez você já tenha começado a sua caminhada. E Deus vai dando sinais para mim e para você. Acontecimentos vão mostrando, esse é o caminho do encontro com Jesus. Pessoas que aparecem na nossa vida. E algumas pessoas são verdadeiros presentes dos céus. E essas pessoas nos ajudam a nos aproximar mais de Jesus. São as estrelas que vão aparecendo aí no céu da nossa vida para nos guiar até Jesus. Eu estou falando isso, gente. Você sabe que situações difíceis que me aconteceram na vida também
me aproximaram mais de Deus. Dificuldades que num primeiro momento apenas me incomodavam. Com o passar do tempo eu fui vendo, tem a mão poderosa de Deus ali. Olhar para a estrela significa olhar para o céu, buscar as coisas que são as coisas do alto. Que o dia de hoje seja especial para você. Que seja o dia de olhar para cima, sabe? E Deus vai nos inspirando. Obrigado, Senhor, pelas pessoas boas que me ajudaram a caminhar até diante de Ti, Senhor. As pessoas boas que ao longo da vida foram me falando da Tua presença e foram dando passos junto comigo na Tua direção, Senhor. Seja canal de bênçãos, de graças também. Seja essa estrela para iluminar onde é que está Jesus. Estenda a sua mão agora na direção dos cômodos da sua casa. Hoje é um dia especial de bênçãos, de graças. Menino Deus, que a minha casa seja abençoada. Menino Deus, que o meu coração seja abençoado. Que nessa casa reine a paz. E eu peço, Senhor, manda os teus anjos e acalma os nossos corações. Amém. Saiba esperar, o melhor de Deus virá. Então segue além, meu filho, segue além, segue além, segue além. Você vai sentindo essa paz, essa serenidade. E o seu coração vai sendo preparado para você ser, nesse mundo, essa estrelinha, sabe? Que ilumina. Onde é que está Jesus? Que as pessoas olhem para você e sabem, Jesus está ali. Jesus está dentro desse coração aqui. Jesus está dentro desse coração aí. Vem comigo, vamos lá, vai. Uma mulher tinha estado muito doente por 12 anos. Ela tinha ido a muitos médicos, mas eles não haviam conseguido ajudá-la. Um dia, ela viu Jesus cercado por muitas pessoas. Ela acreditava que seria curada apenas tocando suas vestes. Ela caminhou através da multidão e tocou em suas vestes. Ela foi curada imediatamente. Jesus virou-se e perguntou: Quem tocou minhas vestes? A mulher ficou com medo. Ela se ajoelhou em frente ao Salvador e disse que o havia tocado. Jesus disse a ela que sua fé nele a havia curado. Você entendeu a cena? Imagina assim, 2000 anos atrás, uma mulher sofre há 12 anos de um sangramento. Ela está sempre sangrando, como se fosse uma hemorragia constante, né? E essa mulher, ela começa a olhar a vida dela e ela diz: eu já fui num médico, já fui no outro médico, já fui aqui, já fui ali, ninguém tem a solução para mim. Eu não sei mais o que fazer. E essa mulher, cada vez mais, imagina, perdendo sangue o dia inteiro, noite inteira. Você imagina a fraqueza dessa mulher. Mas ela reúne as forças e ela consegue ir até Jesus. Só que ela está com vergonha de falar: Jesus, eu estou com um sangramento. E ela fica quietinha, né? E ela pega e toca na veste de Jesus, na parte traseira aqui, das costas. E naquele momento Jesus sente que alguma coisa aconteceu e diz assim: quem foi que me tocou? Os discípulos dizem para Jesus: Jesus, fazer essa pergunta agora, tem uma multidão aqui, está todo mundo empurra aqui. Você está percebendo? Está todo mundo querendo tocar em você. Não. Alguém tocou em mim de uma forma diferente. A mulher
achou que ela ia levar uma bronca. E de repente Jesus identifica que é ela e diz: mulher, a tua fé te salvou. Um dia eu fiz uma canção. Ela queria ver Jesus. Tocar seu manto e ser curada. Há tanto tempo ela sofria. Ela chorava. Ela sangrava, ela sabia Que jamais o seu sangue estancaria. Como ferida desatada no coração que perde tudo, na dor de nunca ser amada. E aí acontece um negócio. Jesus olha para ela e diz para ela: a tua fé te curou. Te curou. Pode voltar para casa. E Jesus olhou pra ela com ternura, então lhe disse: Coragem, minha filha, tua fé te salvou. Uma mulher envergonhada, sangrava há 12 anos, diz o texto bíblico, já tinha procurado todos os médicos. E aí ela encontra o médico dos médicos. Tem alguma ferida não cicatrizada aí? Tem alguma coisa que você diz, está sangrando, Dalcides? Há 5 anos, há 10 anos, há 12 anos, há 30 anos, Dalcides. Quais são as feridas que estão sangrando? Estou fazendo essa pergunta, gente, mas não é à toa não, sabe? Daqui a pouco eu queria reunir todos aqueles que sentem no coração o desejo de derramar o bálsamo, sabe? Para reencontrar a paz que o seu coração precisa. Porque algumas feridas parece que não nos deixam nunca em paz. Algumas coisas mal resolvidas na nossa vida. 2000 anos atrás, uma mulher, numa, quem sabe, manhã de quarta-feira, foi se encontrar com Jesus. E no finalzinho da manhã, ele olhou para ela e disse: filha, a tua fé te salvou. Passados 2000 anos, que a manhã de quarta-feira de hoje seja a manhã da transformação, da mudança, do restauro, de reencontrar o equilíbrio, a saúde, a paz. Coragem, minha filha. Tua fé te salvou? Tua fé te salvou. Coragem, minha filha. Lembro que na época em que eu tinha meus 10 anos, aos finais de semana minha mãe costumava me levar para a casa da minha avó para visitá-la. E era onde minha felicidade aumentava mais, porque minha avó adorava cozinhar, inventar doces na cozinha e fazer bolos. E lembro que quando ela fazia bolos, eu ficava impressionada dela ter a receita decorada na cabeça. Ela não lia as medidas em lugar nenhum, somente ia colocando os ingredientes. E aí eu perguntava para ela como ela sabia. Ela respondia dizendo: minha filha, isso são anos de experiência, mas quando você pegar o jeito, você vai tirar de letra. E realmente eu percebi, ao longo do tempo, que não é de primeira que vamos acertar ou ter tudo decorado dentro da nossa cabeça, pois tudo é um processo, mas com tempo, repetição e experiência, a gente tira de letra coisas que antes eram difíceis. Um grande abraço para minha avó Sueli.
Ah, que legal. Ó, você sabe que às vezes a gente enfrenta preconceito devido à idade, né? Algumas pessoas dizem assim, voltei a estudar, Dalcides. E eu fico tão feliz com essa pessoa. Eu dei aula há muitos anos na universidade para alunos de administração, de marketing, de rádio, de televisão. Mas eu amava tudo isso. Mas eu tinha um carinho especial pelas aulas que eu dava à tarde para a terceira idade. Eu dava aula para a terceira idade. Como era gostoso estar com aquelas pessoas, já em outra fase, vovós, e se encontravam todos lá na universidade e a gente abordava temas os mais diferentes e passávamos as tardes nas universidades. Aqui na PUC, por exemplo, na Universidade de São Judas, aqui em São Paulo, na Uninorte, lá na Zona Norte, e eu me divertia muito e era muito gostoso. Agora, eu acho que algumas histórias também são tristes, por exemplo, de alguém ir para uma universidade e sofrer um preconceito pela idade que tem. Recentemente a gente teve uma história dessas, né? E que foi terrível. As alunas que ironizavam a pessoa mais velha acabaram até sendo expulsas da universidade. Sabe uma coisa importante, gente? É a gente não depender muito, sabe? Daquilo que as pessoas nos dizem, nos sopram nos ouvidos. Por isso que tem aquele ditado, aquela máxima, né? Não sabendo que não era possível, foi lá e fez. Mantenha o foco nos seus objetivos, sabe? Confie nas habilidades que você tem, nas decisões que você toma. Ignore alguns comentários que são negativos, de gente que muitas vezes tem inveja. Mostre as suas habilidades através do seu desempenho. Compartilhe histórias boas. Ajude as pessoas a se levantar. Ajude as pessoas a serem mais de Deus, a serem pessoas melhores. Nossa, o quanto eu fico feliz com duas coisas. Quando as pessoas me escrevem e me chamam de amigo. Dalcides, você é meu amigo. Nossa, isso para mim assim, é um privilégio, sabe? Por isso que, antigamente, a abertura do meu programa Conta Comigo era uma música que diz assim, 2 amigos que nasceram pela fé. 2 amigos que nasceram. Eu acredito muito nisso, sabe? De a gente poder fazer o bem para as pessoas, ser amigo das pessoas. E a segunda coisa, Dalcides, eu estou aprendendo a ser um ser humano melhor. Com o seu programa eu estou aprendendo a ser um ser humano melhor. Ah, que gostoso. Eu olho assim e digo assim, tá valendo a pena. É isso que eu quero. Ajudar você, como amigo, a ser um ser humano melhor. Cada dia mais. Cada dia melhor. Mais. Quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu pudesse ter? Amigos pra ser. Se cerque de pessoas boas, porque as pessoas boas querem a sua vitória. Se cerque de vencedores, de pessoas que querem ir para a luta com você. Depois vem a batalha, tem umas derrotas, mas você está ao lado de pessoas que querem a sua vitória. O duro é quando você está prestes a conseguir uma vitória e está cercado de gente que se alegra com a sua derrota. Amigo é um negócio que, sabe, é muito importante na vida da gente. Mas não se engane, tá? Precisa ser amigo que realmente vibra com você, aí vale a pena. Aí Dalcides só me critica, não é amigo. Dalcides, de vez em quando me critica e me critica feio. Esse é amigo. De vez em quando esse amigo vai chamar você e vai falar assim, isso aí eu não gostei não. Isso não foi legal não. Isso é próprio das pessoas que têm dignidade, têm clareza, são honestas com elas mesmas e com os outros. 2 amigos que nasceram pela fé, né? Isso eu estarei aqui quando tudo parecer sem solução.
tenho quase 50 anos e voltei para a vida acadêmica recentemente. Mas na minha classe, a maioria dos estudantes são jovens que acabaram de sair da escola. E eu sinto olhares preconceituosos por conta da minha idade. Também tenho dificuldades em fazer projetos em grupo, porque eles não levam as coisas a sério. E eu sempre tenho que fazer tudo. Preciso de um conselho. Daniela. Ô Daniela, você viu que, assim, eu acabei de falar sobre esse tema agora há pouco, né? Claro que é chato, preconceito, é claro que é chato, por exemplo, quando as pessoas ficam ironizando a gente, quando as pessoas não acreditam na gente. Agora, acontece uma coisa. Você já teve a experiência, por exemplo, de sentir no coração que realmente tem que dar passos e é esse o caminho? Aí aparece um fulano que olha para você, mas está com um pouquinho de inveja. Então ele pega e vai tentar desanimar você. Aí, mas isso acho que não é para você. Isso acho que não é para você. Às vezes, se a pessoa realmente é amiga e diz isso não é para você, você vai levar em consideração, não é que você não vai fazer, mas você vai levar em consideração porque você sabe que aquela pessoa te quer bem, aquela pessoa realmente te ama. Eu acho muito difícil quando a gente ama uma pessoa, a gente fazer um comentário só para dificultar a vida dela. Não. Quando a gente ama, mesmo que a gente diga coisas duras, a gente diz coisas duras, mas a gente diz com amor. A gente diz coisas duras, mas a gente acolhe aquela pessoa que está mais precisando, por exemplo. E aí você traz para perto. De vez em quando você chama a atenção, puxa a orelha. Isso é a amizade. Agora, minha gente, uma gente que não nos conhece, que vê só de vez em quando, que a gente se encontra só de vez em quando, você vai dar ouvidos, porque essa gente está dando palpites na sua vida. Mas desculpa aí, quem é essa vizinha do quarto andar? Não, mas a vizinha do quarto andar, ela está dizendo para todo mundo. Quem é a vizinha do quarto andar, filha? Pelo amor de Deus, a sua vida é mais do que a vizinha do quarto andar. Mas ela tem um poder de influência, ela começa a falar para todo mundo sabe que a vizinha é fofoqueira, filha. Fique tranquila, você não tem que se preocupar. Lá na escola que eu estou indo, estou frequentando, você sabe, já tem um pouquinho mais de idade, as pessoas ficam me ironizando. Gente, eu digo uma coisa para você, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai perceber que a vida mudou, você já se formou, e você vai tocar a sua vida, os outros vão tocar a vida deles, e pronto, você terá superado, vencido uma etapa difícil. Agora, você tem que pensar numa espécie assim de ganha-ganha. Por quê? Quando você olha para frente e você fala assim, se eu desanimar agora eu tenho muito a perder. Então você aguenta firme e fala, eu sei que não é esse aqui o meu lugar. Meu lugar está além. Por isso que tem até uma música, que fala, eu quero ir muito além de onde estou. Minha gente, eu quero ir muito além de onde estou. Se é para ficar com um bando de gente ao meu lado, tudo achando que já está bom, vamos ficar assim mesmo, isso aqui dá menos trabalho, uma porção de gente acomodada. Você acha que eu vou viver dessa forma acomodada? Eu quero olhar para cima, eu quero fazer novos voos, eu quero prosperar, eu quero levantar a cabeça, abrir os braços, ir para o mundo. Mas Dalcide, você está com 56 anos. Minha gente, eu conheço gente que é tão novinho, mas já é tão desanimado. Idade, como dizia a minha avó, não interessa. O que é importante é que está aqui dentro, Alça voo, abrir os braços, vai lá, levanta, vai! Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor, o teu amor é o que me conduz, posso voar e subir. Você entendeu?
Esse programa aqui não é para quem tá, desanimadinho, encontra a vizinha desanimadinha, aí os desanimadinhos fazem um grupinho, e o grupinho em WhatsApp dos desanimadinhos. Gente, esse programa aqui é para te botar lá em cima, para fazer você erguer a cabeça. Vamos lá, vamos lá. Por quê? Por quê? Por quê? Pois confio no Senhor. É isso aí. É isso aí, entendeu tudo. Vamos lá, força, vai. Certa vez, um jovem cervo conversava com sua mãe. Mãe, você é muito maior do que um lobo, é também mais veloz e possui chifres poderosos para se defender. Por que então insiste em temê-los tanto? A mãe amargamente sorriu e disse: tudo o que você falou é verdade, meu filho. Mesmo assim, quando eu escuto um simples latido de lobo, me sinto extremamente fraca. Só penso em correr o mais que puder. Para a maioria das pessoas, é mais cômodo conviver com seus medos e fraquezas, mesmo sabendo que pode superá-los. Me veio agora uma ideia, sabe? Lidar com o medo, minha gente, envolve o quê? A gente identificar a fonte do medo. Avaliar, por exemplo, de onde é que tá? Por que eu tô com medo, hein? Eu tô com medo da aposentadoria. Por que eu tô com medo da aposentadoria? É uma questão financeira. Às vezes não é a questão financeira. Às vezes são outras questões que estão aqui dentro. É porque eu vou ficar sentado lá na minha casa, olhando o jardim. Nossa, Dalcides, que vidinha. Quem disse que você tem que ficar sentado olhando o jardim, filha? Quem disse? Ei, a gente pode, eu falei agora da universidade, vai para a universidade de terceira idade, tem algumas cidades maiores, né, que se tem isso. Você pode ir aí na sua paróquia e falar assim: ô padre, eu agora estou chegando próximo da aposentadoria, mas não quero parar não. O que nós podemos fazer aqui? Eu sou experiente nisso, naquilo, você conta lá o que você já fez, diz... Vamos inventar, vamos criar um trabalho novo aqui. Minha gente, o seu João Monteiro, ele com mais de 60 anos, criou a Rede Vida de televisão. Você já imaginou, 30 anos atrás, ele poderia ter chegado à aposentadoria, falar, agora eu vou cuidar aqui das minhas coisas, viajar o mundo, vou descansar muito, pé para cima. Seu João Monteiro começou a dizer, não, mas... A Rede Vida está no meu coração. Eu vou criar uma emissora católica. Gente, hoje nós temos 4, 5, 6, 7, 8, 9 emissoras católicas por esse Brasil afora. Mas imagina que 30 anos atrás, nós não tínhamos absolutamente nada de católico na televisão. Nada. E de repente surge a Rede Vida. Gente... Para a maioria das pessoas, é mais cômodo conviver com seus medos e fraquezas, mesmo sabendo que podem superá-los, do que realmente arregaçar as mangas e falar assim, ei, eu vou para frente. Eu não sei das coisas que você está vivendo, mas são várias mensagens que me veio aqui, que me vieram como inspiração. E eu digo para você, o programa de hoje está despertando alguém de forma especial. E esse alguém vai se colocar em pé. Tenho certeza disso. Vamos lá, força. Estou tendo pensamentos de culpa, cobrança e raiva no momento da oração. Não sei por que isso está acontecendo comigo. Estou sofrendo demais. Preciso de um conselho. Juninho. Juninho, pode ser que não seja apenas no momento de oração. Talvez tenha alguma coisa no seu interior que esteja precisando ser enfrentado. Sabe quando alguma coisa está ali mal resolvida? Então ela volta, ela cutuca a gente. É aquela voz, né, que fica assim na nossa consciência. Será que não tem alguma coisa que você talvez tenha feito, ou então você tenha visto, ou tenha passado pela sua mente, seu coração? Será que não tem alguma coisa que precisa ser resolvido dentro de você? Sabe, às vezes a gente fica com muita cobrança também.
Às vezes a gente fica com raiva, não dos outros, mas da gente mesmo, porque a gente não crê suficientemente na misericórdia de Deus. Ah, mas é que eu fiz um negócio muito errado. Não existe negócio errado que você tenha feito que não possa ser perdoado. Deus conhece as suas misérias, Deus sabe das minhas fraquezas e nem por isso Deus deixa de me amar. Deus está sempre disposto a me dar uma nova chance, a me dar o seu perdão. Por isso que eu vou nesse momento estender as minhas mãos e eu vou pedir que você confie que a graça de Deus é maior do que todos os seus erros. E que você aproveite agora, esse final de semana, para ir para uma igreja, procurar um padre, falar: padre, eu estou precisando fazer uma confissão, padre. Eu estou precisando pedir a misericórdia de Deus. Padre, eu estou precisando me confessar. E esses pensamentos que hoje estão atormentando você, eles não terão mais parte na sua vida. Diga comigo assim: Senhor, o Senhor sabe dos meus defeitos, dos meus erros, dos meus pecados. E eu me envergonho dos meus pecados, dos meus egoísmos. Senhor, eu peço misericórdia. Vem em meu socorro. O Senhor tudo pode, tudo sabe, tudo faz. Cuida de mim, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Senhor, que eu jamais tenha medo de voltar para o Teu abraço. E eu me lembro aqui da história daquele moço que gastou toda a herança do pai, aprontou tudo o que podia e o que não podia. E teve um dia, diz o texto bíblico, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, que ele se colocou em pé novamente e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Que hoje seja o dia do retorno à casa do pai. Só que eu vou te apresentar um caminho. Pede a Nossa Senhora que venha em seu socorro. Eu vou estender a mão e que todo sentimento de culpa, todo pensamento de culpa, toda cobrança exagerada sobre seus ombros, que tudo isso caia por terra. E peça que a misericórdia do Senhor venha resgatar você, venha trazer nova vida a você. E eu quero que nesse momento você se entregue a Nossa Senhora dizendo: Senhora minha e minha mãe, leva o meu coração até o coração do teu Filho Jesus. E que no meu coração a misericórdia dos céus seja sentida, que eu sinta a misericórdia do Senhor. Eu confio, eu espero. Senhora minha e minha mãe, eu me ofereço todo a vós e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente todo o meu ser. E como assim sou vosso, boa e incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, protegei-me como propriedade vossa. Assim seja. Amém. Muito se perdeu o lugar do teu filho, o mal corrompeu. Meu sentimento para Deus é gratidão. Gratidão.
E peço ainda que todo dia Ele me ajude, que essa fé cresça mais e mais. Que Ele nunca me abandone. Que se eu sair, que Ele me traga de volta. Que reacenda todo dia a minha fé. Porque eu creio, mas aumentai a minha fé. Meu nome é Ana Cristina Amaral Brito Jaime. E eu queria dar esse depoimento porque eu sei que tem muita gente que passa por isso e não procura ajuda. Você precisa de uma ajuda de um profissional, mas precisa também de ter fé, de orar, de pedir a Deus, pedir à mãe dele que ela interceda pela gente. De repente, 2021, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Eu fui parar no hospital. E o médico fez todo tipo de exame e disse que eu não tinha nada, que eu precisava me consultar com um psiquiatra e um psicólogo, porque eu tinha simplesmente ansiedade e depressão. Aí começou a minha luta. Aí um dia, de repente, era quase meia-noite, eu liguei e o Dalcide estava falando, conversando, e eu vi que era para mim. Tudo que ele estava dizendo era para mim. E eu digo, é aqui que eu vou me curar. Aí eu me ajoelhei e pedi para ele me ajudar, para ele interceder por mim. Eu sei que ele não estava me ouvindo, mas Deus estava. E por incrível que pareça, tudo que ele falava era o que eu estava sentindo e o que eu precisava ouvir. E daquele dia em diante, nunca mais larguei o Dalcides. Comecei a assistir a Rede Vida. E hoje a Rede Vida faz parte da minha vida. Me salvou, ela me ajudou, ela me fez crer mais na oração, me fez orar. Eu não rezava o texto. Foi através da Rede Vida que eu tive aquele negócio de todo dia fazer o meu texto. Para mim é sagrado. Todo dia eu rezo o meu texto. E assisto o Dalcides. Tem que ter gratidão mesmo. Gostoso. Aí é presente, para mim é presente de Natal. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, Ana Cristina Amaral. Ana, esse abraço é seu. Assim, é com todo o amor desse coração, sabe? Muito obrigado pelo seu carinho, viu? Sempre. Obrigado. Amém. As muralhas vão cair. O inferno estremecer. Não quero deixar esse programa terminar sem responder para Sandra Felipe. Ela disse assim, Dalcides, qual que é o significado da coroa do advento, as cores das velas? Eu quero só te explicar o seguinte, a gente, ao longo de todo o advento, vai acendendo, foi acendendo, as nossas velas. O roxo significa penitência, a penitência que a gente se dispõe a fazer nesse período. A vela verde, ela significa a esperança de que Jesus está no nosso meio. Jesus vem a nós, Jesus nasce nas nossas famílias. O vermelho está sempre associado ao sangue, Significa a vida é luta, é testemunho. E eu quero dar o meu testemunho. E quando a gente vê aquela vela branca, é a alegria de saber que Jesus está entre nós. Senhor, eu te dou graças pela tua presença em nossos lares, em nossas famílias. Obrigado, Senhor, por tudo, por tudo, por tudo. Só quero dizer uma coisa, e isso é importante. Seja sinal de menino Jesus, sinal de simplicidade para aquelas pessoas que você conhece, que você vai se encontrando, não só ao longo desse dia, mas todo dia. Que Deus te abençoe, te proteja, te ampare sempre. Tchau. Se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda essa magia, eu tenho certeza que a gente
dia.